Como que a gente é manipulado? De várias formas. Mas eu achei interessante citar textos de filósofos antigos para a gente ver como isso é muito antigo e sempre foi feito ao longo dos séculos e milênios. As tiranias se mantêm por dois meios completamente opostos, dos quais um nós conhecemos pela tradição e o outro é posto em uso pela maioria dos tiranos. Pretende-se que foi Periandro de Corinto que descobriu muito desses segredos políticos. Aristóteles está falando de alguém antes dele, imagina quantos bilhares de anos tem isso. São esses, já o dissemos, os meios que a tirania emprega para conservar a força. Reprimir aqueles que têm alguma superioridade, fazer matar os homens que possuem sentimentos generosos, não permitir as refeições em comum, as associações de amigos, a instrução, enfim, nada de semelhante. Evitar todos esses hábitos que são propícios a gerar a confiança e a grandeza do espírito. Não tolerar assembleias, nem qualquer reunião que possa preencher os lazeres dos homens e fazer tudo ao contrário para que os cidadãos permaneçam desconhecidos uns dos outros, porque são principalmente as relações habituais que geram a confiança recíproca. Ou seja, não querem ter amizade, confiança, para que o povo não se una. Também se obrigam os cidadãos a fazer ato de presença e viver, por assim dizer, na soleira de suas portas. Quem tem um comércio precisa pedir ajuda de políticos para ter alvará, uma série de coisas, né? Precisa pedir uma ajuda para conseguir uma cirurgia. Esses meios e outros idênticos são usados pelos persas e bárbaros. São próprios da tirania, porque todos eles produzem o mesmo efeito. Também é preciso saber tudo o que dizem fazem súditos. Tem espiões, como em Siracusa, as mulheres chamadas petagógitas. Ter como hierão pessoas encarregadas de tudo escutar nas reuniões e assembleias, porque fala-se com menos liberdade quando se teme ser ouvido por tais pessoas e quando se permite falar, menos pode o tirano ignorar. Também é preciso compelir os cidadãos a se caluniarem mutuamente, prender os seus amigos, irritar o povo contra os poderosos e citar os ricos entre si. Então é tudo para dividir a população, falar mal dos ricos. Rico é necessário, porque está dizendo que não precisa, vai ter que ter justiça social. Eles jogam um contra os outros. Pessoas para ouvir tudo que você fala. Hoje em dia você escreve qualquer coisa na internet e já vem um grupo político te criticar. Inclusive eles usam de robô para ficar perseguindo quem eles acham que está falando coisas contrárias ao governo. Robôs e militantes, né? Que ficam criticando quem tenta dizer algo que não interessa a eles. É isso tudo, essa estrutura. Um outro recurso da tirania é empobrecer os súditos, para que a guarda nada custe e os cidadãos obrigados a trabalhar e viver só no dia presente não tenham tempo de conspirar. Isso ocorre com a gente, esse salário de miséria que o povo recebe. Não tem tempo de pensar, não tem tempo de pensar na política, porque tem que pensar em pagar o aluguel, em pagar a água, comprar o gás. Não tem tempo de viver. O tirano também se dispõe a fazer guerra para que seus súditos não tenham lazeres e sintam continuamente a necessidade de um chefe militar. A tirania se mantém principalmente pela desconfiança que nutre uns contra os outros, os súditos. Todos os súditos desejam a queda do tirano, mas ela depende principalmente dos seus amigos. E as pessoas não têm amigos porque eles criam toda essa distorção. Interessante que a gente vive fechado em guetos, né? Por causa da sensação de violência que parece que é incentivada pela mídia, pelo governo. Tudo fechado em prédios, as pessoas vivem em guetos. Realmente a sociedade está bem dividida. Aí o Tocqueville também falando sobre o mesmo assunto, ele fala: procuro descobrir sobre que traços novos o despotismo poderia ser produzido no mundo, que ele é do tempo mais recente, 200 anos. Aristóteles, 2.300 anos. Então, agora é mais moderno. Vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes. O governo quer que seja todo mundo igual, pense igual. Semelhantes e iguais, que sem descanso se voltam sobre si mesmos. Não pensam na coletividade, só pensam na vida própria deles. Porque o Estado não dá, o governo não dá oportunidade para você tomar decisões na vida social.
e ele te mantém sem tempo para cuidado social, então são voltados para si mesmos. A procura de pequenos e vulgares prazeres com os quais enchem a alma, cada um deles afastado dos demais, sem solidariedade, é como que estranho ao destino de todos os outros. Seus filhos e seus amigos particulares, para eles constituem toda a espécie humana. Quanto aos restantes dos concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê. Então essa sensação de que a gente não deve se conectar com o próximo, a gente deve cuidar só da nossa vida, foi feito de propósito. Toca-os, mas não os sente, existe apenas em si e para si mesmo. E se ainda lhes resta uma família, pode-se ao menos dizer que não mais tem pátria. Porque antigamente o povo se reunia em comunidades mesmo, né? Então era a comunidade local. E eles se ajudavam. O governo obedecia à vontade dessa comunidade, ou pelo menos tentava ouvi-los, porque eles estavam unidos em comunidades. Agora não, é cada um por si, é um individualismo extremo. Assim, acima do povo, eleva-se um poder imenso e tutelar, que se encarrega sozinho de garantir o seu prazer e velar sobre a sua sorte. O governo quer controlar tudo, o que você pode fazer, qual é o seu prazer, ele vai cuidar da sua segurança, da sua saúde, vai cuidar de tudo para você, desde que você não se intrometa. Em vez do povo ter o direito e a capacidade de se autogerir, o Estado faz isso por você, porque ele quer você submisso, tutelado. É absoluto, minucioso e regular o Estado. Previdente e brando. Lembraria mesmo o pátrio poder, se como este tivesse por objetivo preparar o homem para a vida viril. Mas ao contrário, só quer fixá-lo irrevogavelmente na infância. Agrada-lhes que os súditos se rejubilem, desde que não pense senão em rejubilar-se. Trabalha de bom grado para a sua felicidade, mas deseja ser o seu único agente e arbítrio exclusivo. Provê a segurança, prevê e assegura suas necessidades, facilita seus prazeres, conduz os seus negócios. O que falta tirar ainda do cidadão, senão o incômodo de pensar e a angústia de viver? Eles tiram tudo. É assim que todos os dias torna menos útil e mais raro o emprego do livre-arbítrio. Você não precisa mais de livre-arbítrio porque o Estado faz tudo por você. É assim que encerra a ação da vontade num pequeno espaço e pouco a pouco tira a cada cidadão o emprego de si mesmo. O soberano estende o seu braço sobre a sociedade inteira, o Estado, né? Cobre a superfície como uma rede de pequenas regras complicadas, minuciosas e uniformes, através da qual os espíritos mais originais e as almas mais vigorosas não seriam capazes de vir às luzes e ultrapassar a multidão. Não esmaga as vontades, mas as enfraquece. Curva-se e as dirige. Raramente força a agir, mas constantemente opõe resistência à ação. Nunca destrói, mas impede de nascer. Não tiraniza, mas comprime, enfraquece, prejudica, extingue e desumaniza. E afinal reduz cada nação a ser mais que rebanhos de animais tímidos e diligentes, dos quais o governo é o pastor. Então ele fala disso, o governo faz com que todo mundo fique medíocre, sem poder crescer, sem poder aparecer, sem poder fazer nada, independente do governo, sem livre-arbítrio. E faz com que o povo acredite que isso é bom para ele. É melhor ele ser submisso, ser servo, deixar o governo controlar tudo. Aí ele mesmo comenta: sempre acreditei que essa espécie de servidão regulada, suave e pacífica, que é a que nós temos no Brasil hoje, cujo retrato acabo de traçar, poderia se conjugar-se mais facilmente do que imaginamos com algumas das formas exteriores de liberdade. Ele consegue fazer tudo isso e ainda dá ao povo um pouco de liberdade, a sensação de liberdade. Que não lhe seria impossível estabelecer-se a própria sombra da soberania do povo. Ainda dá para fazer isso dizendo para o povo que ele é soberano. Nossos contemporâneos são constantemente trabalhados por duas paixões inimigas. Sentem a necessidade de serem conduzidos e o desejo de permanecer livres. Nesse sistema, os cidadãos, por um momento, abandonam a dependência para indicar o seu senhor e depois voltam a ela.
Hoje em dia há muitas pessoas que se acomodam muito facilmente e essa espécie de compromisso entre o despotismo administrativo e a soberania do povo e que pensam ter garantido suficientemente a liberdade dos indivíduos, quanto é ao poder nacional que a entrega. Mas isso não basta. A natureza do Senhor importa mais do que a obediência. Entretanto, não quero negar que semelhante Constituição seja infinitamente preferível àquela que, depois de ter concentrado todos os poderes, viesse a colocá-los na mão de um homem só ou de um corpo irresponsável. Ele descreve exatamente o sistema que nós vivemos, onde o Estado se acha no direito de fazer tudo o que ele acha certo, desde que o povo se torne submisso, e o povo não tem direito de decisão nenhuma. E no final ele fala que, de qualquer forma, isso é muito melhor do que as tiranias, né? Do que os governos onde o poder é concentrado na mão de um soberano só, e que aí é pior ainda. Eu achei interessante citar esses dois filósofos, para vocês verem que isso sempre foi feito ao longo dos milênios, desde sempre. Empobrecer o povo, não dar tempo dele pensar, não deixar com que o povo crie amizade entre eles, não deixar com que a população se organize, e o Estado tentar controlar tudo, tentar saber o que você fala, o que você pensa, com quem você conversa, é a censura, é a maculação da verdade, né? Que é, às vezes, não proibir a liberdade de expressão, mas criar mentiras, tanta mentira, tanta besteira que é falada, que o povo não sabe mais o que é verdade e o que não é. Tudo isso é criado para manipular o povo, tornar ele escravo, cativo e manter um sistema não democrático, que eu chamo de aristocracia. Mas é uma forma de tirania, apesar de ser uma tirania mais suave, como o Tocqueville fala, é uma forma de tirania também, da mesma forma. E só depende de nós mudarmos esse sistema, e o começo de tudo é o povo ter consciência de que ele existe. Para a ilusão deixar de existir, a gente precisa saber que ela existe, sair dessa realidade falsa que a ilusão cria. Aí a gente começa a perceber a verdade e pode combater a ilusão. Só assim a verdade pode triunfar. Vamos compartilhando, mais pra frente vai ter novos vídeos. Mas se você quiser ler o livro, é muito interessante porque cita de maneira mais clara, mais objetiva e realmente explica muito melhor do que um vídeo que é feito de maneira rápida. Muito obrigado. Inscreva-se se você não se inscreveu, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.